Quando der o ver, pronto. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Lara Araripe, eu sou residente de Hematologia e Hemoterapia do Hospital Universitário Walter Cantídio e hoje vou dar a aulinha, né, de Imunematologia Avançada, a aula 17, para a gente discutir um caso. Vamos lá. Inicialmente trouxe um caso clínico, né, que ele veio da revista cubana de Hematologia e Hemoterapia. O caso falava de um homem de 60 anos, que era afrodescendente. O paciente era HIV positivo e tinha uma história de SAD reto invasivo. Havia sido hospitalizado por um sangramento de TGI baixo e por conta desse sangramento apresentou uma anemia sintomática, tinha uma hemoglobina de 6 e por isso foram solicitados 2 concentrados para esse paciente. Nos testes pré-transfusionais, ele tinha uma tipagem ABO-RH O positivo, tinha um TAD negativo, e a PAI dele mostrava um painel de reatividade de 1 a 2 cruzes a todas as hemácias. Por conta disso, né, ele foi para identificação de anticorpos irregulares mais estendida, e foi visto que havia reatividade em praticamente todas as hemácias testadas, menos em uma das hemácias, mas todas as outras tinham uma reatividade por volta de 1 a 2 cruzes, né? Aqui essa é a foto do próprio artigo, né, mostrando a reatividade de todas as hemácias. Esse último eu acredito que é o autocontrole, que tem esse APzinho embaixo. E voltando aqui para o painel de identificação de anticorpos, na realização de painel enzimático, eles perdiam a reatividade, né? Aqui após o tratamento com enzima. Bom, aqui é a fenotipagem estendida do paciente. Foi visto que o título desse anticorpo, né? Porque foi visto que a reatividade era em praticamente todas as hemácias testadas, o que levantou a possibilidade de ser um anticorpo contra o antígeno de alta frequência, ou então vários anticorpos diferentes, né? Reagindo. O título do anticorpo era de 1 para 128. E considerando essa possibilidade de ser um antígeno de alta frequência, ou um anticorpo contra o antígeno de alta frequência, tinha um título de anticorpo alto, mas não tinha uma reatividade tão importante, era 1 a 2 cruzes, foi tentada uma neutralização com o plasma humano, né? E aqui é o resultado da neutralização com o plasma humano. Com a neutralização, todas as hemácias, né, foram negativas, e o controle foi positivo, né? Controle realizado com salina. O soro do paciente com salina. Aqui é o soro do paciente com plasma, o pool de plasma, onde foi realizada a neutralização. E aqui o controle, né? O soro do paciente com salina, onde a gente vê que não ocorreu a negativação, né? E aí, somando todas essas informações, esse painel que foi neutralizado com o uso de plasma humano, né? Foi considerado que se tratava de um anticorpo contra o sistema aqui do Rogers. E aí eu vou falar um pouquinho agora sobre o sistema aqui do Rogers. O símbolo, né, SHRG, ele é o número 17 da ISBT, o grupo sanguíneo número 17, e ele consiste em 9 antígenos conhecidos atualmente. Existe o TIDO de 1 a 6, que tem uma prevalência superior a 90%. Eu tinha visto que, principalmente em pessoas brancas, né, chega a ser 97, 98% a prevalência. Rogers 1 e 2, que também tem uma prevalência muito alta, especialmente na população caucasiana, acima de 90%, por volta de 91 de 97 a 98% também. E tem esse outro antígeno, que é o WH, que tem uma prevalência menor, por volta de 15%. Os genes que codificam, né, esses antígenos, eles estão no cromossomo 6, num complexo que se chama RCCX, que fica muito próximo do complexo do HLA, né? E se dividem em C4A e C4B, os genes que produzem
esses antígenos, né? E eu vou falar porque que é C4A e C4B. A gente sabe que esse é um gene que tem muitos polimorfismos. O C4A tem 24 alelos que podem dar origem, né? E o C4B tem 27 alelos. Os antígenos do sistema aqui do Rogers, eles são epítopos que estão presentes no componente C4 do complemento. Então, na verdade, eles não são epítopos ou antígenos próprios dos eritrócitos. Eles são produzidos, são componentes do C4 e eles são adsorvidos à membrana das hemácias no plasma dos indivíduos que são positivos, né, para esse antígeno. O C4 normalmente é o que codifica o sistema Rogers, os antígenos do sistema Rogers, e o C4A, e o C4B codifica os antígenos do sistema TIDO. Como eu tinha comentado no slide anterior, os genes eles possuem muitos polimorfismos, o que gera uma grande complexidade de genótipos e fenótipos possíveis para esse sistema. Então, tem aqueles aqueles 9, epítopos conhecidos, mas existem outras possibilidades, né? E os indivíduos, eles podem formar anticorpos contra os epítopos que eles não possuem. Então, por exemplo, o paciente pode ter um antígeno 1, e não ter um antídoto 2 ou um antídoto 3, por exemplo, né? Então, isso às vezes pode confundir um pouco mais. Aqui é só, ele trazia, né, no artigo algumas informações a respeito das possibilidades. Isso aqui é só para mostrar como ele é polimórfico, né? E ele pode ter vários tipos de conformações, o que pode gerar vários tipos de fenótipos, genótipos existentes. E o que pode também gerar pacientes que têm, por exemplo, 2 vezes um C4A e não tem um C4B, né? Podem ter uma deficiência de C4B ou uma deficiência de C4A, que isso implica em deficiências de algumas partes do complemento C4 e que pode estar relacionado com o desenvolvimento de algumas doenças, que eu vou falar um pouco mais adiante. Mas essa tabelinha é só para mostrar como ele é polimórfico e você pode ter várias conformações genéticas, né? Algumas mais frequentes. Você pode ter mais quantidade de cópias de uma variação ou de outra, e tudo isso pode influir na pré-disponibilidade para doenças. Aqui também é mostrando, alguns pacientes podem ter deficiência de um C4A ou um C4B, né? É mais raro. Você pode ter uma deficiência homozigota de C4A em 1 a 6% das populações, uma deficiência homozigota de C4B em 1 a 10% das populações. E aqui ele só mostra algumas diferenças, né, entre uma e outra. Mas elas são muito próximas, são codificadas no mesmo losse, né, em losses um do lado do outro, na mesma região dos genes e entre os genes HLA. Então, tem uma correlação também com HLA. E os anticorpos anti-TIDO e anti-Rogers, né? O anticorpo anti-TIDO foi o primeiro descrito, foi descrito em 1967, e o anti-Rogers foi descrito depois, oficialmente, em 1976. E os nomes, eles são originários dos primeiros indivíduos produtores de anticorpos, né? Os primeiros pacientes que receberam e tiveram esses anticorpos identificados. Antigamente, eles faziam parte do grupo dos HTLAs, né, que seriam os anticorpos de altos títulos, baixa avidez. Hoje em dia já se sabe, né, porque existe a possibilidade de identificá-los por meio da realização do teste da neutralização com pool de plasma humano, que se tratam do anti-TIDO ou anti-Rogers, mas eles fazem parte desse grupo, né, que envolve outros grupos, como o JHS, se eu não me engano. Eu não sei se ainda está usando esse nome, a doutora Denise pode até falar depois, que eu tinha visto que não se utilizava mais tanto, essa questão do HTLA. Normalmente eles são IgG, anticorpos IgG, e mais comumente do subtipo IgG4. E, em geral, eles são anticorpos inócuos que não causam reações transfusionais importantes, né, hemólises importantes. Existem alguns relatos que mostram reações relacionadas principalmente à transfusão de grandes quantidades de plasma. Talvez pela formação de grandes quantidades de imunocomplexos, porque como ele está presente no C4, e tem muito C4 no plasma, né, ele pode se ligar e formar grandes quantidades de imunocomplexos, e também existem relatos de anafilaxia grave relacionada a transfusões de plasma. Mas transfusões de células vermelhas, né, de hemácias, não existem relatos importantes de hemólise importante, nem nada que pudesse prejudicar. Um dos maiores problemas, né, desses anticorpos, anti-TIDO e anti-Rogers,
como eles não têm essa importância clínica tão significativa, mas deu para a gente ver no painel que ele é um anticorpo pan-reativo que vai reagir à maioria das hemácias de teste, porque acima de 90%, né, das pessoas da população vão ter antígenos, né, TID e Rogers. Então, um dos seus maiores problemas é causar dificuldades na identificação de outros anticorpos, devido a essa pan-reatividade, né? Então, a neutralização é importante porque ajuda a gente a tirar eles e pode ajudar a ver outros anticorpos que talvez também estivessem positivos e estivessem sendo mascarados por um anti-X ou um anti-Rogers. Eles são anticorpos que são quebrados após tratamento com enzimas proteolíticas, então eles são sensíveis à papaina e ficina, como a gente viu, né, o painel após a colocação de enzima todo zerado, mas também são resistentes a algumas outras substâncias, como o DTT e a glicina ácida DTA. E para se identificar a sua presença, deve-se realizar a neutralização com pool de plasma de indivíduos TIDO e Roger positivos, né? Como a gente comentou. Porque todo C4 do paciente vai ter, dos representantes, na verdade, né? Do pool de plasma, vão ter os antígenos TIDO e Rogers. Quando a gente faz a neutralização com o soro do paciente, tudo que o paciente tem de anti-TIDO e anti-Rogers vai se ligar aqueles antígenos TID e Rogers presentes no C4 do plasma, e aí quando a gente coloca novamente para fazer a reatividade com as hemácias, você não vai ter mais porque não tem anticorpo solto, né, para poder se ligar às hemácias de teste. E como eu tinha comentado antes, a ausência dos antígenos TID e Rogers está relacionada a diversas doenças porque os antígenos TID e Rogers, eles têm uma relação muito próxima com o C4, né? C4 é uma proteína do complemento e a sua redução ou ausência está relacionada à ausência de antígenos TID e de antígenos Rogers. Foi visto que se há genes nulos ou duplicados, né, seja de C4A ou C4B, você pode ter a ausência desses antígenos. Os indivíduos que são TIDO negativos, ou seja, que têm uma ausência de C4b, que normalmente o TIDO é produzido no C4b, eles possuem uma maior suscetibilidade à meningite bacteriana em crianças, entre várias outras coisas. Isso é um achado específico, né? E os indivíduos Roger negativos, que são a ausência de C4A, eles possuem uma maior suscetibilidade a lúpus eritematoso sistêmico. Aqui é uma tabelinha também que ele mostra, né, a relação de uma baixa quantidade de cópias. Nessa coluna da esquerda seria C4A, na coluna da direita seria o C4B. Uma baixa quantidade de cópias, né, em uma associação com algumas doenças, como, por exemplo, a principal delas é a síndrome, o lúpus eritematoso sistêmico, mas tem relação com várias outras doenças autoimunes, inclusive relação com outras doenças como linfoma, né, que ele fala doença celíaca, linfoma, sarcoidose, aumento de autoimunidade de uma forma geral, o lúpus, né, que é o SLE, que é o principal, mais observado, lúpus de início na juventude. Também tem relação de uma alta quantidade de cópias de um tipo ou de outro com algumas doenças, né? Ele fala que o aumento da quantidade de cópias do CD4A pode estar relacionado, ou seja, seria um paciente que tem tido positivo nesse caso, né? Mas que tem uma quantidade maior de C4A, ele tem um menor risco para uma degeneração macular relacionada à idade, mas pode ter um risco aumentado para a esquizofrenia e um risco aumentado para doenças autoimunes como doença de Graves e vitiligo. E os pacientes que têm alelos nulos, eles podem ter também associação com autismo. Existem estudos, né, que mostram associação com autismo, com autoimunidade, também com linfoma, sarcoidose. E em relação ao C4B, suscetibilidade a infecções bacterianas e de vírus envelopados e reações a drogas, reações adversas a drogas, especialmente com antibióticos, né? Então, o sistema Gido-Rogers, apesar de ele não ter uma representatividade clínica do ponto de vista das reações transfusionais, especialmente em relação às hemácias tão importante, ele pode trazer informações muito importantes para a gente, a ausência desses, né? A gente sabe que é um antígeno que ele é muito frequente, ou seja, se um paciente não tem um Gido-Rogers, ele já pode ter uma maior suscetibilidade a essas doenças que a gente comentou. Então, é uma relação muito intrínseca com o C4, né? Com o complemento. Então, isso é o que chama mais a atenção desse sistema. E lembrar que ele, como ele é panreativo, ele pode dar reatividade com muitas hemácias e pode
atrapalhar a visualização de outros antígenos que às vezes têm mais significância, de outros antígenos que às vezes têm mais significância clínica, perdão, de outros anticorpos, né? Que tem mais significância clínica do que eles, né? Por eles terem esse padrão de panreatividade. Aqui são minhas referências. Essa primeira é do artigo que foi utilizado para o caso, e as demais é da revisão do sistema aqui de Rogers. Obrigada. Obrigada, Lara. Foi excelente a revisão do Kid Rogers. E esse eu acho que é um sistema que poucas pessoas falam e que a gente tem que falar sempre, né? Eu acho que praticamente todo o serviço de hemoterapia, no último ano, deve ter se deparado com Kid Rogers, mesmo que não tenha identificado, porque é um anticorpo relativamente comum. E é um anticorpo que não tem importância clínica, e apesar disso, atrapalha demais a transfusão se a gente não estiver pensando no que está acontecendo. Eu queria fazer só alguns comentários antes de abrir para as experiências. Realmente, HTLA é um nome que a gente não utiliza mais, né? Porque a gente jogava vários anticorpos nessa classificação e deixava por isso mesmo. Hoje, inclusive, acha-se que, na verdade, não são anticorpos de alto título, baixa avidez, são anticorpos que reagem com hemácias que têm pouca expressão dos antígenos, por isso que dá essa reatividade, né? E existe alguns pontos que eu acho que vale a pena lembrar. Primeiro, que para neutralizar, eu tenho que usar o pool de pelo menos 6 doadores. Por que o pool de pelo menos 6 doadores para fazer esse pool de plasma para neutralização? Porque eu posso estar diante de fazer um pool que pode ser que o doador não tenha expressão, não tenha solúvel, né? Não expresse o C4, eu não consigo neutralizar. Então, é muito importante que a gente tenha esse cuidado de fazer o pool de 6 doadores para poder fazer a neutralização. A outra dica que eu aprendi, na verdade, com a Karina, do Laboratório de Apoio ao Cliente, e que eu vi que em vários locais do mundo, inclusive acabei de pegar aqui uma apresentação de um caso da Austrália, que usa a sacarose como uma forma de aumentar a expressão dos antígenos Kid Rogers na superfície das hemácias. E essa é uma dica a mais que a gente pode usar de uma forma simples, é um açúcar extremamente barato para a gente ter no laboratório. Inclusive, eu vou tirar do meu bolso, porque a gente não consegue comprar aqui no Hemócio, exatamente porque é muito barato. E que eu incubo numa solução de sacarato 10% das hemácias, e depois eu vejo essa reatividade aumentar quando eu testo com os meus anticorpos anti-Kid Rogers. Que, sinceramente, eu não vou esperar mais, a gente vai implementar isso de um jeito ou de outro este ano, que é uma dica a mais, né, quando a gente está trabalhando com esses anticorpos. E chamando a atenção de quanto a gente está perdendo esses anticorpos, há um tempo atrás foi apresentado os dados do Laboratório de Apoio ao Cliente, né, a Karina apresentou, e os anticorpos que eram mais enviados para o LAC eram Kid Rogers. Então, gente, cuidado, quem ainda não encontrou Kid Rogers é porque não conhece, não está procurando. E a gente realmente tem que olhar para o nosso painel. É um painel que assusta, né, se a gente não pensa nele, dá uma reatividade sem vergonha de 1 a 2 cruzes, pode dar em todas as hemácias, como a Lara comentou, por um acaso esse painel tinha uma negativa, mas pode não ter negativa, e a gente tem que pensar nele porque é super simples, eu consigo fazer esse teste, mesmo fora de um laboratório de referência, utilizar pool de plasma de doadores não é o fim do mundo, ou de pacientes, inclusive, tantos pacientes saudáveis que vão para procedimentos cirúrgicos que não são relacionados a outras coisas, que a gente poderia usar o pool desses pacientes, do plasma desses pacientes, inclusive, para fazer o teste. Lembrando que eu posso deixar armazenado, eu faço meu pool, deixo armazenado lá, congelado, e depois eu reutilizo quando eu precisar, para avaliar o que está acontecendo com o nosso paciente. E eu queria que vocês falassem da experiência de vocês, dos anti-Kid Rogers. Quem que pode comentar para a gente como é que anda a identificação do serviço de vocês? Carol, eu sei que você ama Kid Rogers. Você está por aí? Tá, sim. Conte aí.
Bom dia a todos. Até faz um tempo que a gente não se depara com o anti-Key do Rogers, mas a gente já identificou alguns, e sempre fazendo a neutralização. Ele acaba confundindo a gente um pouco, né? Às vezes a gente esquece dele mesmo, mas é bem simples, né, de identificar, é bem tranquilo. Mas faz um tempo que a gente não se depara, não. Carol e sacarose, vocês já usaram alguma vez? Não, eu desconheci, aprendi hoje. Muito bom. A gente vai depois contar nossa experiência aqui quando eu comprar esse bichinho. Legal. Davi. Davi, está com o microfone ligado? Acho que está desligado o seu microfone. Alô? Oi, deu certo. Alô? Oi, Davi, estamos te escutando. Estão me ouvindo? Sim? Acho que eu estou com um probleminha na internet. Pode falar, Davi, estamos te escutando. Bom dia, Lara, excelente apresentação, bom dia a todos. Nós identificamos alguns aqui do Roger, sim, mas eu também confesso que a técnica da sacarose eu também desconhecia, eu vi falar hoje. E um detalhe que confesso também, doutora, que o pool aqui que nós utilizamos, que eu utilizei para alguns de identificação, eu trabalhava com em torno de 3 a 4 doadores, mas aí eu vou me atentar a colocar mais pool, então, de plasma. Eu confesso que eu não trabalhava com tanto, com volume de 6, não. Essa é a técnica descrita no manual da ABB. Ele coloca de 6 ou mais doadores, Davi. Eu acho que vale a pena a gente ter esse cuidado, porque a gente pode se deparar com o azar de ter alguns doadores que não têm uma expressão e pode dar um resultado inadequado ao nosso teste, né? Entendi. Então, já se organizar para a gente melhorar esse pool, para não ter perigo, a gente não conseguir identificar porque não neutralizou, porque os doadores não estavam ok. Né? E aí, sacarato, né, para a gente testar depois nos outros serviços. Everaldo. Oi, bom dia. A nossa rotina é bem parecida mesmo. E aí até a gente já tinha comentado, né, uma vez, só lembrar que a sacarose ali, ela pode ser usada também para fixar o complemento na hemácia, né? Então é um bom controle de qualidade quando a gente avalia soro de Cumb esporo específico também e monoespecífico. Bem lembrado, Everaldo. Você já tinha contado isso para a gente, eu já tinha esquecido, mas é uma ótima dica. Então, é um reagente barato que a gente consegue ter no laboratório de imunohematologia e ajuda a gente em outras situações, né? Como o Everaldo lembrou, a questão de avaliação de reagente de Cumb, poliespecífico, que vai detectar complemento se a gente tratar as nossas hemácias com a sacarose. Muito bom. Gente, alguém mais quer comentar que tem experiência? Alguém que está assistindo usa sacarose na rotina? Eu queria uma missão de casa para todo mundo que está aqui. Eu queria que vocês olhassem as últimas identificações, né? Vamos pegar aí num período mais longo de anticorpos que vocês têm, e vissem se tem anticorpos com essa carinha, né? Reagindo em lis, de 1 a 2 cruzes, na maioria das hemácias, ou talvez em todas, autocontrole negativo, painel enzimático negativo, para a gente começar a pensar no Kid Rogers e fazer identificação, né? Anticorpo fácil de identificar, não precisa de nada muito chique no laboratório, e que, como eu falei, foi o principal anticorpo enviado para investigação no laboratório de apoio ao cliente da Biorad, o que chama a atenção que a gente não está conseguindo identificar. Inclusive, a gente tinha muita dificuldade aqui no Hemoce, porque no começo, a gente começava pela titulação. Então, se eu não tinha um título muito alto, eu não ia neutralizar. E aí, até foi num encontro que aconteceu no Einstein, a doutora Lilian Castilho estava lá, e eu comentei isso com ela, ela falou, não, Denise, não precisa titular para você neutralizar. Vamos ver a neutralização, faça, obviamente, sempre o controle, é fundamental isso, porque às vezes você acha que está neutralizando, e na verdade você está diluindo o anticorpo.
Mas você fazendo pareado bem direitinho a neutralização com controle de diluição, você já tem uma resposta, sem precisar se preocupar em titular e querer um título alto antes de começar o passo da neutralização. Então, não esperem, gente, um título muito alto, que às vezes nem sempre vai acontecer. O importante é a gente conseguir neutralizar e ter um controle positivo, que esse é um passo fundamental. Não esqueça que eu não posso neutralizar sem fazer meu controle do lado, porque eu posso simplesmente ter diluído o anticorpo. Mais alguém? Mais algum comentário? Não? Então tá bom, gente. Muito obrigada, Lara, foi excelente. Gente, obrigada pela participação de sempre, da chamadinha aqui, né, Carol, Everaldo, Davi. Queria que mais gente participasse, mas eu sei que tem muita gente que fica com vergonha. Ana Paula, você hoje consegue participar? Te vi aqui agora. Acho que não, microfone desligado. Gente, obrigada e até semana que vem, tá bom? Obrigada, doutora. Obrigada a senhora Lara. e a doutora Cláudia por me ajudarem nesse mundo novo da hemoterapia. Muito bom. Pois Obrigada. até semana que vem, gente. Lara, brigadão. Bom dia a todos. Tchau, tchau.